como a gente vai falar hoje sobre os atributos de Deus, né? Nós falamos um pouquinho da natureza de Deus através de seus nomes, né? Da forma que o povo conhecia o próprio Deus e que ele se apresentava na semana passada. E hoje vamos falar sobre os atributos de Deus. Sendo Deus um ser assim infinito, né? É impossível qualquer criatura humana o conhecer exatamente como ele é. É muito difícil nós tentarmos explicar em detalhes, né? Nossa mente ela é limitada, não temos como conhecer totalmente esse Deus, mas podemos conhecer um pouco. Ele já deixou as suas escrituras e aquilo que nos coube apresentar, vamos tentar entender um pouquinho aqui juntas, tá bom? Qualquer dúvida pode nos procurar, pode mandar perguntas. Eu quero que seja uma conversa interativa, né? Que você participe comigo, né? Como se nós estivéssemos sentada com cadeiras ali à meia-lua, como a gente sempre faz. Então, pode mandar suas perguntas, que eu vou estar tentando responder. Entrou Vanessa, já tem um grupinho legal. Então, título da aula de hoje, atributos de Deus, né? O que são atributos de Deus? Eu até pedi para minha assistente, né, Laila, fazer aqui, ó. E para vocês fica invertido, né? Atributos de Deus, tá? Esse é o nosso tema de hoje. Fica invertido? Fica. Fica invertido aí? Você consegue ver, pastor? Anota aí. Atributos de Deus. Tá bom? Aí eu vou fazer que eu quero que você anote. O que são? O que são os atributos de Deus? Como que eu posso definir e explicar para vocês de uma maneira clara o que são os atributos de Deus? Os atributos de Deus são as características que Deus arroga para si, tá? São características que Deus arroga para si. O que é arrogar, né? É atribuir, é assumir. Oi. Fica inverso? Fica contrário. Eu não sei como é que não ficou inverso semana passada. Não sei como, hoje ficou. Tá. Então, são características que Deus assume. São características que Deus atribui. O próprio Deus atribui a Ele mesmo. São as qualidades de Deus. Fica invertido, né? Eu vou ter que dar um jeito de mudar isso aqui. Mas eu vou tentar falar bem devagarzinho. Aí você anota aí. Tema de hoje, atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? O que são os atributos de Deus? Eu realmente não queria que ficasse o contrário, porque vão ter algumas palavras em latim que eu queria que vocês anotassem, né? Aí já é minha área, né? Então, atributos são as qualidades de Deus, né? Que o próprio Deus assumiu para ele. E isso a gente vai entendendo no decorrer da palavra dele, tá? Ele mesmo deixou revelado esses atributos para que nós o conhecêssemos. Então, antes de mais nada, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos 139. Livro de Salmos 139. Vamos lá. É um dos textos mais... Alice! Um dos textos mais lindos que eu acho da Bíblia é esse texto. Marcelo, como é que você tá, meu irmão? Abre sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 139. E aqui a gente tem um pouquinho dos atributos de Deus que nós vamos estar falando sobre ele hoje, tá bom? Sobre eles. A palavra de Deus em Salmos 139 diz o seguinte: Senhor, tu me sondas, tu me sondastes e me conheces.
Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Cadê o atributo de Deus? Cadê? Tá escrito onde? Só fica certo se a senhora virar a câmera. Ah, entendi. Algumas pessoas não estão conseguindo entrar na live. Vamos ver aí. Tenta de novo aí, Luciana. Alguém passa o link para Luciana Loves, tá? E o Osmar tá providenciando um espelho aqui para tentar inverter as palavras. Mas voltando aqui ao Salmo 139, eu vou estar lendo novamente, que eu recebi uma ligação e interrompeu aqui a live, mas vamos lá. Ah, assim, peraí, chega para lá. Não, aí você vai, o branco fica aparecendo. Tenta aí. Enquanto eu leio aqui o texto, você não, mas dá... É pra eles você verem tem que daqui, do espelho. É o espelho que tem que visualizar, não é isso aqui. Isso, não. Vê aí. Chega um pouquinho mais pra cá. Aí, ótimo. Atributos de Deus. Foi, aí, ó. Anota aí esse tema, tá bom? Pra tudo se dar um jeito, né? Beleza, atributos de Deus. Esse é o tema da aula de hoje. Aí a outra pergunta é: o que são os atributos de Deus? Eu já expliquei que são as qualidades de Deus. São características que Deus arroga para si, que Deus invoca para si, que Deus assume. Tá ok? Vamos lá. Enquanto isso, eu pedi para que nós abríssemos no livro de Salmos 139. É que eu preciso. E vamos lá. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Aqui já fala de onisciência, tá? Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a sua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não a posso atingir. Aqui fala de onisciência. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, se fizer no inferno a minha cama, ali também tu estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão e tua destra me susterá. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti como a mesma noite, como a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins e cobriste-me no teu ventre. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabes muito bem. Aqui fala de onipotência, tá bom? Queridos, eu quero que você... Kátia tá online, Cláudio, Diaconisa Josiane. Eu só não sei se a Luciana Loves conseguiu entrar, porque ela tá pedindo aqui para entrar. Vamos tentar mandar o link para ela aí, tá bom? Então aqui nesse capítulo de Salmo 139, Davi consegue expressar em pouquíssimos versículos um pouco dessa característica de Deus, um pouco desses atributos do Senhor, e é sobre isso que nós vamos estar falando no dia de hoje, tá bom? Aí tá, pastora, o que são atributos? Quais são esses atributos que você falou? O próprio Deus tem atributos, 2 tipos de atributos. Eu quero estar falando sobre eles. São atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Eles estão divididos em 2, comunicáveis e incomunicáveis, tá bom? Aí tá. Deu para pegar? Anotou aí? Se divide em 2 os atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis.
O que são os atributos comunicáveis, tá? São atributos que Deus tem, são características, são qualidades, né? Que Deus tem, que se comunica com a sua criatura. Esses atributos se comunicam com a sua criatura. Ou seja, eu até anotei aqui, só que como meu negócio ficou inverso, vamos lá. Vamos colocar no espelho aqui. Irmão Genivaldo. Aí você bota assim de longe, pastor. Que aí aparece bem lá. Aí. Atributos comunicáveis, tá bom? São atributos que Deus tem, são características e qualidades que Deus tem, que nós também temos. Nós, seres humanos, nós, meros mortais, também temos, tá? Que são amor, bondade, Deus, ele ama, nós também conseguimos amar. Deus, ele é justo, nós também conseguimos fazer justiça, né? Eu coloquei aqui alguns: amor, bondade, justiça, fidelidade, honra, são atributos comunicáveis, são qualidades comunicáveis. Um abraço para o meu cunhado Sebastião, que está assistindo aí com a gente, tá bom? Se Deus é bom, o homem também é bom. Então, essas características, esses atributos comunicáveis que Deus tem, nós também conseguimos alcançar. Tá bom já, né? É só para as meninas que estão anotando em casa, que eu pedi para anotar, e dei como exemplo, agora não pegou não, porque foi para a luz direto. Tem que chegar para trás do espelho. Isso, aí. Foi. Comunicáveis: amor, bondade, justiça e etc. São essas características que nós temos e que Deus também tem. Ou seja, Deus tem, é mais fácil falar assim, né? E nós também temos. São atributos que Deus comunicou, permitiu que nós tivéssemos. Na sua criação, nós fomos dotados da mesma essência de Deus, nos atributos comunicáveis, né? Você consegue amar? É uma qualidade que você tem. Você consegue ser bom, você consegue ser justo. Eu queria que você colocasse aí agora um tipo de atributo comunicável de Deus que você possa lembrar que Deus tem e que você também pode ter. Às vezes a gente até tenta ter. É difícil, né? Dá um exemplo aí, pastor, de um atributo comunicável de Deus. Amor. Amor eu já botei, não vale. Você consegue amar. O ser humano, ele é capaz de amar, né? O ser humano é dotado dessa qualidade, assim como Deus é. Oi? Bondade, já falei. Justiça, já falei. O ser humano, ele consegue fazer justiça, não é? Tem gente que sofre com injustiça, né? Então, Deus, ele também, tudo isso Deus tem. Essa qualidade de Deus, nós também temos. E todas as qualidades de Deus que nós temos e que Deus também tem, são qualidades, são atributos comunicáveis. Isso mesmo, Márcia. Compaixão, isso mesmo. São esses sentimentos que fazem parte de Deus, né? É da essência de Deus. E nós temos também os atributos incomunicáveis, né? Os incomunicáveis. Paz. Conseguiu, Lu? Generosidade. Com certeza. Catarina também está assistindo. Então, amados, agora nós conseguimos entender quais são os atributos comunicáveis. Vamos estar passando para os incomunicáveis, que entra um pouquinho mais na nossa aula de hoje, que faz com que a gente venha conhecer um pouco mais desse Deus. Misericórdia, generosidade. Deus, ele é misericordioso, a sua palavra fala isso. Compaixão, ajuda ao próximo, né? Tudo isso aí são atributos comunicáveis de Deus, que ele divide, né? Que ele comunicou conosco, que ele compartilhou conosco, tá? E os incomunicáveis, ou seja, são os atributos que só Deus tem. Só Deus tem. Não adianta você querer brigar comigo, achar que não é certo, mas só Deus tem.
onipresença, onisciência. O seu áudio tá baixo, Catarina? O meu volume tá no máximo aqui. Vê aí se você consegue botar o fone. Mais alguém tá com o áudio baixo? Vou pedir para fechar a porta ali do quarto, que algumas irmãs não estão ouvindo. Tá, vamos lá. E dentro desses atributos incomunicáveis, ou seja, atributos que só Deus tem, eu venho compartilhar com os irmãos que só o Senhor tem, que são onisciência, onipresença, infinitude, eternidade, imensidão. Esses atributos incomunicáveis, eles são tão especiais que eles fazem de Deus um Deus único, né? Deus é único, só Ele tem esse tipo de característica, né? Eu até coloquei, eu até botei aqui uma frase muito legal. Na categoria de Deus, só existe Ele. Ninguém consegue disputar com Ele. Na categoria Deus, só existe Ele. Ele é exclusivo. Exclusivo, né? E essa exclusividade, é sobre essa exclusividade que nós vamos falar um pouquinho hoje. Atributos incomunicáveis que só Deus tem. Porque os comunicáveis nós já vivenciamos, fazem parte de nós. Mas os comunicáveis, os incomunicáveis, nos faz conhecer um pouco mais desse Deus. Tá bom? Então eu queria que para isso, a gente vai falar hoje somente sobre três atributos incomunicáveis, que serão onipotência, onipresença e onisciência. Onipotência, onisciência e onipresença. Falaremos sobre esses três hoje, tá bom? Por quê? Antes de mais nada, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 11. Fátima, tudo bom, Fátima? Um prazer ter você aqui com a gente. Livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Livro de Daniel, profeta Daniel. Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil de achar. Então, vou te dar um tempinho para você abrir aí. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Fala o seguinte. Quem achou, dá um ok, dá um likezinho aí. Porque eu não quero acelerar muito, eu já falo um pouco rápido, né? Então, se eu começar a falar assim desenfreadamente, pode ser que alguém não entenda. Luciana Veiga, a paz do Senhor. Vamos lá. Daniel 11, 32, anota aí no seu caderno. E vamos estar lendo. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Agora presta atenção nessa segunda parte. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte. Repita comigo, ó. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte. Eu separei somente esses três atributos de Deus hoje. Por quê? Porque eu queria desmistificar essa figura de Deus que nós temos como um Deus sentadinho num trono, numa cadeirinha branca, com uma barbinha branca, com um olhar às vezes assim meio triste, chorando porque um errou, rindo quando um acerta. E a gente muitas vezes pega Deus e coloca numa caixinha. E ao colocar Deus numa caixinha, a gente limita o poder desse Deus, limita a grandeza desse Deus. Eu queria tirar essa visão pequena de Deus que nós temos, porque Deus, ele não é isso. Deus, ele tem atributos incomunicáveis que só ele tem. E quando você conhece esse Deus, quando nós, povo de Deus, conhecemos o Deus ao qual servimos, nós nos tornamos fortes. É como se fosse um pai, né? Fortão. Um pai fortão. E um filho ali fraquinho. Você até nem arruma briga com o filho porque você sabe o pai que você tem. Entendeu?
Então, mediante a isso, eu queria que você conhecesse Deus, soubesse da grandeza dele, e ao saber da grandeza dele, você confiasse nesse Deus e entendesse a infinitude desse Deus. Não, Osmar, pedi para ela passar. E entendesse a infinitude, a grandeza, a onipotência, o poder, a força do Deus que nós servimos. A força de Deus no qual nós pregamos, às vezes oramos e não temos dimensão de quem Ele é. É como se nós fôssemos... Muitas vezes nós atribuímos Deus a uma bênção. Limitamos Deus a Deus só vai ser Deus se Ele me der um carro. E Deus vai muito além disso. Deus só vai ser Deus se Ele curar tal pessoa. Deus é tão grande que Ele não se limita só a isso, a cura de uma pessoa. Por mais que Ele possa fazer tudo isso, Ele não se limita só a isso. Entendeu? Então, eu queria tirar um pouco de nós hoje a pequenez da visão que nós temos de Deus. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a onipotência de Deus. Onipotência, tá? Onipotência, vamos lá. Já deixa aberto aí na sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. A primeira menção desse atributo de Deus está lá nesse versículo, na Bíblia, né? A primeira vez que foi falado desse atributo, dessa característica de Deus na Bíblia foi em Gênesis 17, 1. E eu tenho certeza que você sabe que versículo é esse. É quando o próprio Deus fala com Abraão e ele fala o seguinte, Gênesis 17, 1. Tá muito rápido? Ou estão conseguindo pegar? Achou? Quem achou, dá um likezinho aí. Fala o seguinte. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Aqui fala da onipotência. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Onipotência vem de uma palavra latina, do latim. Deixa eu ver se a gente conseguiu. Cadê as palavras que ela colocou para mim? Omni, em latim. Ela vem de uma palavra latina, né? Vem do latim, né? Não, omni. Eu até anotei aqui, mas como vai ficar ao contrário, pode ser que não. Essas daí, novinhas, isso. Essa daí mesmo, dessa daí. Essas, me dá essas. Essa daí. Deixa eu tentar botar assim. Ó, lê de trás pra frente aí, tá bom? O-M-N-I. Isso aqui é todo. Tá dizendo todo. Tá? Todo. Tá bom? É a junção de duas palavras. Todo. E aqui, ó. Potentia. P-O-T-E-N-T-I-A. Vou soletrar para você. P-O-T-E-N-T-I-A. Potentia. A junção dessas duas palavras está traduzida por onipotência. No hebraico, El Shaddai. Todo-Poderoso. Tá bom? Todo-Poderoso. A junção dessas palavras, onipotência, omnipotência, tá? Ela fala de poder infinito. É um poder que não tem início e não tem fim. É todo poder. Todo poder. É um poder ilimitado. É um poder que não se mede, tá? É um poder infinito. Então, vamos colocar assim. Esse poder é dividido em duas partes. Um poder infinito e ilimitado. Assim você vai entender um pouco mais. É um poder que não... Ele é infinito. Ele não tem início e não tem fim. É um poder que não teve início e não vai ter fim.
E também é um poder ilimitado. Você não há limite para esse poder. Nem altura, nem profundidade, nem distância. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Todo poder está diante do Senhor. Ele é um Deus capaz de realizar qualquer coisa e executar qualquer obra. Qualquer coisa e qualquer obra. Mas eu tô com medo de quebrar esse espelho. Deixa eu botar pra cá. Isso. Qualquer coisa e qualquer obra. Quando se fala... Oi? Tá bom, obrigada. Quando se fala de onipotência, é dentro desse aspecto. Não há limites para o nosso Deus. É o Shaddai, o Todo-Poderoso. A Bíblia, ela dá várias amostras sobre isso. Aonde atua o poder do nosso Deus? Esse poder atua sobre a morte. Esse poder atua sobre a morte. Me dá um exemplo onde o poder de Deus atuou sobre a morte na Bíblia. Me fala um aí. Talvez seu áudio esteja atrasado, mas você vai saber. Lázaro estava morto e o poder de Deus o ressuscitou. Trouxe de volta à vida, né? Então, a morte não pode frear o poder desse Deus. A gente fala assim, não há, só para a morte que não há jeito. Nem isso pode limitar o poder de Deus. Quando Ele quer, Ele traz a vida. Não é verdade? Deus, Ele também tem poder sobre os demônios, sobre seres espirituais malignos. Bastou uma palavra de Jesus e aqueles demônios saíram daquele homem e foram para os porcos. Eles entraram, se jogaram e pediram autorização a Deus. Então, às vezes, nós temos medo de demônios, mas esquecemos que todo o poder está com o nosso Deus. Ele é a autoridade, Ele é o Todo-Poderoso sobre os demônios. Eu também digo essa noite, assim, quero lembrar você que esse poder de Deus é superior às doenças. Na Bíblia nós vemos isso. Enedina, minha amada, a paz do Senhor Jesus. Poder sobre as doenças. A base do ministério de Jesus, Talita cumi, bastou uma palavra que ela voltou à vida. Isso aí foram Então, você vê que o poder da morte está aí, ó. Lázaro, Talita cumi, né? Levanta. Eu quero que vocês também falem sobre poder sobre as doenças. A Bíblia mostrando o poder de Deus sobre as doenças. Eu vou dar aqui um exemplo. A mulher do fluxo de sangue, né? Aquela mulher que já estava há vários dias, há vários anos, há vários meses, já tinha gastado tudo que os atributos comunicáveis têm, né? E quando chegou diante do Senhor, bastou uma palavra e aquilo parou. Paralíticos de nascença, cegos de nascença, né? Pessoas com a mão mirrada, pessoas que não tinham membros e o Senhor deu uma palavra, onde chamamos de poder sobrenatural de Deus. Membros cresceram. Então, leprosos eram curados. Uma doença incurável. A Paula colocou aqui os leprosos. Quantos leprosos Deus não curou na Bíblia? Isso no Antigo e no Novo Testamento. Tudo isso baseado no poder de Deus, né? Baseado na potência. Omnipotência. Esse é o nosso Deus. É o Shaddai, Todo-Poderoso. Também vemos esses atributos de Deus, né? Esse atributo de Deus na onipotência sobre a natureza. A natureza obedece à voz de Deus. Obedece à voz de Deus. A gente se depara aí na Bíblia, né? A sogra de Pedro, isso. Agora eu quero que fale sobre essa outra vertente aqui, ó, natureza. As pragas do Egito, gente, isso foi o próprio Deus. Foram 10 pragas. Deixa eu botar duas mãos, né? 10 pragas. Todas elas baseadas na natureza.
O mar vermelho se abriu. Mais um exemplo da natureza tendo que obedecer à onipotência de Deus. O dilúvio, as águas do dilúvio. Hoje, a natureza está quietinha, né? Hoje nós vivemos isso. Bastou uma situação complicada, parece que Deus está colocando todo mundo, como dizem a gíria, no sapatinho. Entendeu? A natureza ela tem que obedecer. Jesus andou por sobre as águas, ele falou: aquieta-te, mar, e o mar parou. Acalmou a tempestade. Desculpa. Né? No álcool. Jesus andou sobre as águas. Temos também poder sobre a matéria inanimada. Água, fogo, rio. Água, fogo, rio. Haja luz e houve luz. Ele simplesmente falou e as coisas tiveram que acontecer. Fogo caía do céu. A gente se depara aí com... O pastor gosta muito de falar sobre a chuva de pedra que caiu sobre Sodoma e Gomorra, não é? Ele avisou que iria destruir a cidade, mandou tirar quem fosse dele de lá, e daqui a pouco simplesmente choveu fogo do céu. Choveu fogo do céu. Eu tô tossindo pra cá pra eu não pegar em vocês, ó. Sarça ardente. Isso mesmo. Isso mesmo. Então você vê que até onde vai o poder do nosso Deus? A natureza tem que obedecer. A matéria inanimada tem que obedecer. Animais irracionais têm que obedecer ao Senhor. Até animais irracionais têm que obedecer ao nosso Deus. Exemplo disso na Bíblia, eu tô falando só coisas que a Bíblia comprova, né? Jonas e a baleia, não se fala baleia, tem um nome desse peixe, né? Eu esqueci o nome dele. É um grande peixe, já definiram aí na ciência quem era esse peixe capaz de engolir um homem. Eu sei que, sendo baleia, não sendo baleia, eu sei que teve que engolir um homem, depois teve que cuspir o homem de volta. Deus faz essas coisas. Ele tem poder para isso. Outro animal na Bíblia, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei abismada. Quando a jumenta falou, amados, eu fiquei tão impressionada. Acho que foi a primeira revelação assim bombástica desse atributo de Deus para mim, foi quando a jumenta falou, ali com Balaão. Quando Deus quer, é assim que ele faz. Então, dessa forma a gente entende o poder do nosso Deus. Nós queremos limitar esse Deus. Aí eu tava falando com as meninas hoje à tarde, Sarça Ardente falou ali, né? Sobre... eu fui ler um pouquinho sobre isso, eu fui pesquisar na internet. Eu acho que o poder de Deus se manifestou de forma, não máxima, mas para que nós pudéssemos observar a sua grandeza, a sua onipotência, foi sobre, assim, poder sobre o cosmos, o nosso mundo, a nossa criação. Ali parece que foi a manifestação máxima do poder de Deus. E tem uma palavra latina, eu até tentei botar a tradução dela aqui, que fala assim, ó. Desculpa. Ex nihilo. Ex nihilo. Essa é latim e quer dizer o seguinte: do nada. Do nada. Eu, para fazer esse estudo, eu tive que buscar várias informações, mas Deus, do nada, ele criou o universo. Ex nihilo. Então você consegue entender que todo o universo foi criado com o poder da palavra. Ele disse: haja e houve. Sol, lua, estrelas, mares, tudo isso foi criado mediante a palavra do Senhor. Tudo isso foi criado mediante a grandeza do Senhor. Então a gente vai falar assim, há limite para esse Deus? Para o poder desse Deus? Aqui no livro de Jeremias, estão entendendo a onipotência de Deus?
Jeremias, capítulo 32. Acho que é melhor tomar, né? Tá tossindo. Melhor tomar para não ficar tossindo aqui, né? 32, 17. Quem já achou diz amém. O pastor já achou. 32, 17 diz assim, ó. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que seja demasiado difícil. É tão interessante esse versículo. Olha que tremendo que Jeremias fala. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder, ou seja, com a tua omnipotência, tá? E com teu braço estendido, e nada há que seja demasiadamente difícil. O pior não foi fazer, amados, foi não ser difícil. Eu erro fazendo bolo, com toda a receita na minha mão. Já sabendo todo passo a passo. Eu erro, mas Deus fez o universo e isso não foi difícil para ele. Bastou o poder da palavra dele. Você tem noção da grandeza desse Deus? Desse El Shaddai, desse Todo-Poderoso? Todo-Poderoso. Salmos 135. Salmos 135, a gente vai estar passeando na Bíblia, porque é um estudo bíblico, tá, gente? Não tem como falar da Bíblia sem ler a Bíblia. Salmos 135... versículo 6, fala o seguinte: aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Isso, gente, você já parou para pensar que estendeu a terra sobre as águas? Estender. Eu estendo roupa na corda. Eu estendo um lençol na cama. Agora, aquele que estende a terra, olha que tremendo isso, sobre as águas. Olha o tamanho da grandeza desse Deus, do poder desse Deus. É tão interessante isso, que quando você entende, olá, Cristiane, como é que você tá? Saudade dessa princesa aí, do esposo, como é que vocês estão? Tudo é fácil para Deus. Não é só fazer, é fazer e achar fácil. Glória a Deus. Você pode glorificar aí e entender que esse Deus é poderoso demais. E é esse Deus que você canta para ele, que você honra ele, que você renuncia a ele, né? Deus tem poder sobre as criaturas angelicais. Foi ele que criou todos os anjos, né? É tão interessante que muitas vezes nós achamos que Deus não nos ouve, não nos atende, não é porque muitas vezes nós queremos colocar Deus numa caixinha e achar que Deus é nosso colega, sabe? Colega. E nós temos que entender o lugar de Deus, a grandeza desse Deus. Aí o que eu achei interessante foi essa parte aqui, né? Procura para mim, Osmar, em Isaías 40, que eu esqueci de colocar o versículo aqui, que Deus mede com o palmo da sua mão. Eu fui buscar aqui algumas evidências científicas, né? Científicas. Eu não sou muito boa de ciência, não. A gente tenta aprender um pouquinho. Mas o tamanho, né, do universo, se a gente for medir, são 90, eu anotei aqui, 90 bilhões de diâmetros de anos-luz, né? 90 bilhões de diâmetros de anos-luz.
A Luciana Lopes colocou aqui, Deus é tão perfeito que criou homem ainda. É verdade. É isso mesmo, Lu. Se uma nave espacial, né? Não a nave espacial de ET, não. Um objeto que possa percorrer, fazer essa viagem. Se ela viajasse na velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo, ela levaria 90 bilhões de anos para percorrer toda a Terra. Em Isaías 40, que fala que Deus mede os céus com a palma da sua mão. É o versículo 12, quem mediu com o seu punho. Isso mesmo. As águas foram medidas dos céus. Então, aí você vê a grandeza desse Deus. Olha o tamanho do universo que Deus criou. 90 bilhões de diâmetro. 90 bilhões de diâmetro. Se uma nave espacial viajasse por 360 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, ela levaria 90 bilhões de anos para poder fazer todo esse trajeto. Aí você vai lá em Isaías 40, versículo 12, fala o seguinte: quem mediu na concha da sua mão as águas? Aí, olha essa parte 2. E tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra. E tomou a medida dos céus a palmos. A mão de Deus vamos colocar a palmos, vamos colocar 2 palmos. Mede esse universo. Isso é muito poder. E você às vezes quer bater peito, bater pezinho, pirraçar esse Deus. Esse Deus é tão maravilhoso. Ele consegue medir a terra que uma nave humana, com toda a sua eficiência, com toda a sua tecnologia, levaria 90 bilhões de anos para atravessar. E ele mede a palmos. Conta-se assim, ó. Os Salmos 115. Vamos ler a Bíblia, como eu falei. Salmos 115, versículo 3. Fala o seguinte: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Tudo ele fez e se agradou. É como se estivesse brincando de casinha. Ele fez e ficou satisfeito, ficou feliz. A gente também sabe, hoje a ciência já prova, que existem mais estrelas nos céus do que grãos de areia no mar. Se você souber disso, isso aí você pode buscar em qualquer sitezinho. Eu fiz uma pesquisa rápida, superficial. Existem mais estrelas nos céus do que grão de areias no mar. Você já pegou um punhado de terra na mão? Você já conseguiu contar as areias? Os grãozinhos de areia? Agora vamos lá, juntos. Abre sua Bíblia no livro de Salmos 147. Salmos 147, versículo 4. Quem achou, dá um okzinho aí. Fala o seguinte: que o Senhor, o nosso Deus, esse Deus todo-poderoso, conta o número das estrelas e chama-as todas pelos seus nomes. Ele não só conta as estrelas, mas chama uma a uma por seu nome. Essa é a grandeza desse Deus. E nós sabemos que tem mais estrelas nos céus do que grãos de areia no mar. E ele conhece as estrelas todas pelo seu nome. Essa infinidade de estrelas que nós vemos, o Senhor conhece todas. A que vimos, a que enxergamos, a que não enxergamos. E ele sabe uma a uma. Ele não vai conhecer você.
Ele não conhece as suas dores? Então, o que é o seu problema diante desse Deus todo-poderoso, desse El Shaddai? Você pode dar um glória aí, porque eu estou dando glória aqui. Ó, eu fui buscar uma informação sobre o Monte Fuji. O Monte Fuji é lá no Japão, né? É a maior montanha do Japão. E esse Monte Fuji, ele tem 30 bilhões de metros cúbicos de rocha vulcânica. Esse Monte Fuji. Se um caminhão resolvesse cavar esse Monte Fuji e transportar para outro lugar, com mudar de lado, né? Mudar de lado. Esse Monte Fuji, lá do Japão, você pode buscar a imagem na internet desse monte. Ele levaria 10 milhões de dias pelo tamanho. São 130 bilhões de metros cúbicos. Não são milhões, não, são bilhões de metros cúbicos. E a gente continua nesse texto aqui, ó, de Isaías 40. Isaías 40 fala o seguinte, Isaías 40, 12. E, ó, quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra. E, olha que tremendo isso, pesou os montes com peso e os outeiros em balança. Tem versão que fala que outeiros ouríveis também. E fala balança de precisão. Balança de precisão é aquela balança de quem vende ouro, bota, porque você não acha ouro de 10, 20 quilos. Ouro são pequenos pedacinhos, é balança de precisão. São coisas que nem mexem a balança. E o nosso Deus vai lá, pega, né? Pega os montes, aqui ó, com peso que os outeiros pegam uma pepita de ouro e movimenta. Isso é a grandeza do nosso Deus. Enquanto eu li isso aqui, hoje eu quase que eu chorava, assim, como é que pode esse Deus tão grande me amar tanto? Me amar, me escolher. Como pode um Deus tão poderoso me amar? Eu queria que você... Vamos falar sobre águas, né? Águas no mundo. Eu não sou boa de matemática, né? A gente tenta assim um pouquinho estudar. Me formei, não em matemática, em português, mas a gente vai tentando fazer alguns cálculos. Nós temos no universo 1 bilhão 323 milhões de metros cúbicos de água. 1 bilhão 223 milhões de metros quilômetros cúbicos, metros cúbicos de água. Isso aí você vai, busca lá, quanta água tem no mundo, você vai ter essa informação. 1 bilhão, é muita água. Aí eu fui buscar assim, não sei, eu fui tentar ver em litros, que seria mais fácil. Em litros, não é 1 milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, foi para 1 octilhão de litros de água. Octilhão de litros de água. Não é milhão, não é bilhão, é octilhão de litros de água que os oceanos. Aí, eu falei, gente, deve ser muita água. Deve ser água pra caramba. Uma caixa d'água de 1.000 litros já é água, pode derrubar uma casa. Você imagina 1 octilhão de litros de água. Eu, lendo esse mesmo texto de Isaías, você lê lá no início e fala o seguinte: quem mediu na concha da sua mão as águas? Quem mediu na concha das tuas mãos as águas? Aí você pega uma água assim, ó. Você pega as mãos e vamos ver quantas gotas de água cabem na sua mão.
Deixa pingar, vai pingando. Eu creio que deve dar umas 50 gotas até essa mão encher. Umas 50 gotas. Pum, 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 pum. 1 octilhão de litros de água para Deus é como se fosse 50 gotas de água. Tem como não honrar esse Deus Todo-Poderoso? Essa é a grandeza do nosso Deus. Aí a gente entra de novo. A gente entra na omnipotência. Esse é o poder do nosso Deus. Aí você fala assim, mas o que Deus não pode fazer? Deus ele não pode negar a si mesmo, né? Ele não nega a si mesmo. Ele não vai fazer nada que seja contrário a ele mesmo. Como mentir, roubar, lesar, enganar, coisas que vão contra os seus atributos. Contra os seus atributos. Então, amados, essa é a omnipotência de Deus. É um atributo incomunicável que Deus tem. Vamos falar do segundo, né? Acho que está terminando meu tempo já. Quanto tempo tem aí? Vou dar uma acelerada. Eu quero falar sobre a omnipresentia. Aqui, ó. Que é a onipresença de Deus. Onipresença de Deus. É o segundo atributo no qual eu quero falar hoje. Né? Quem? Omni. Olá, Beth. Seja bem-vinda. Omni. Aqui, ó. Praesentia. Também é do latim. É o segundo atributo que eu quero estar falando. E, mais uma vez, define quem é o nosso Deus. Vai muito mais do que falar, é o Deus que está em todos os lugares. Nós lemos isso aqui no Salmo 139, quando começamos o culto, o estudo. Como que eu vou definir a onipresença de Deus, né? Além dessas duas palavras latinas. Aí você que está anotando aí, pode colocar aí o seguinte, ó. É o estado de se estar presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. Entendeu isso? Estar presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. É tão interessante isso que parece que a gente limita a Deus. Vamos começar o culto, queremos a presença de Deus aqui. Deus, ele está aqui. Vamos colocar a nossa irmã Márcia vai fazer uma oração a Deus lá em Vicente de Carvalho, onde ela mora. A Ana Paula vai fazer ali em Cordovil, onde ela mora. Aí temos quem está lá na China também orando. Quem está em Araruama também orando. E Deus vai estar presente ao mesmo tempo. Quem está lá nos Estados Unidos vai estar também orando. Ele vai estar presente. Não existe limite para o poder de Deus, para a presença de Deus. Ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo. E por estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Muitas vezes nós queremos, a gente pode até tentar ser 1001, mas não vai dar. Mas Deus, ele está aqui e também está lá. Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. E ele também está, não só está em todos os lugares, como também, olá Elaine, de Araruama, beijo em todo mundo aí, tá bom, querida? Ele também está em todos os lugares ao mesmo tempo, da mesma forma, tá? Ele está 100% em todos os lugares em sua plenitude. Dalvina, paz do Senhor, em sua plenitude. Ele não, assim, tá um pouquinho ali, vai desgastando por estar lá. Daqui a pouco ele, não consigo chegar no Japão. Se eu chego no Japão, eu chego só o Pai, o Filho e o Espírito Santo não chega. Ou então tá aqui, só tá o Filho, não tá o Espírito Santo e o Pai. Não, ele está
em todo lugar, em todo tempo. E também está em dimensões diferentes. Ao mesmo tempo que ele está na terra, ele está no céu. Ao mesmo tempo que ele está no céu sendo adorado por anjos, por querubins, por serafins, quando você começa, ele fala o seguinte, ó, se tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu também estarei presente. A gente sabe, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, fala o seguinte: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter. Quanto menos esta casa que eu te tenho edificado. É tão interessante que Salomão, ele construiu o templo de Salomão, né? Ele construiu aquele templo grandiosíssimo, todo em ouro, com toda a majestade, com toda a grandeza, com toda a excelência. Chamou ali casa de Deus, né? Tabernáculo do Senhor, morada do Senhor. Porém, ele sabia que nem os céus dos céus poderiam conter a presença de Deus. Deus, ele não está limitado a um templo. Engana-se quem acha que Deus está dentro de 4 paredes. Ele até está, mas ele não só está em 4 paredes. É tão interessante que a gente começa a entender que a gente coloca Deus muito limitado. Quando você começa a entender a grandeza desse Deus, você entende que, poxa, como eu trato Deus muito por baixo, é como se a gente colocasse Deus no mesmo nível que o nosso. Sim, tem atributos que Deus compartilha com a gente, mas tem atributos que só Ele tem. E são esses atributos que o torna exclusivo, que o torna único, não é? A gente sabe que nenhum templo que nós possamos fazer, né, não vai comportar Deus. A gente tem lá a comunidade cristã em nós, começou com um barraquinho pequenininho, com uma reunião de pessoas. Hoje já temos o lugar, o conforto, ar-condicionado, é mais pra gente, porque a gente sabe que Deus não está encaixado ali dentro, não é a morada de Deus, é o lugar que Deus tem prazer em estar. A diferença é, tem lugar que Deus tem prazer em estar. Ele vai estar em todos os lugares, mas há lugares que Deus tem prazer em estar. Isso define muita gente, né? Tem lugar que a gente vai que é obrigado. Né? Tem lugar que você vai lá obrigado, mas tem lugar que você vai com prazer. Então, quando a gente prepara um lugar para o Senhor, é para que Ele venha ter prazer em estar ali. Venha ter prazer em estar ali, né? A gente vai entender um pouco dessa onipresença de Deus, indo para a ciência, mais uma vez. O nosso mundinho é dividido em 6 continentes, né? Nós temos hoje, né? Acho que antes do coronavírus, não sei. Acho que eu estava vendo que foi antes do coronavírus. 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Só de etnias são 11 mil etnias diferentes, né? 11 mil etnias diferentes. 11 mil povos diferentes. E se você for olhar lá em Amós, esse livro é um pouquinho mais difícil de achar, mas eu queria que você abrisse em Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, versículo 2, fala o seguinte: ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. Isso é a prova de que Deus está em todos os lugares.
é no cume do Carmelo, é no fundo do mar, né? Aqui fala até que cavem até o inferno, até que subam aos céus. Terra, céu, mar, não há limites para a presença de Deus. A Bíblia fala em Mateus 28, 20, que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei presente. Essa é a grandeza, essa é a onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares, ele está aqui conosco. Como está com alguém também lá no outro lado, lá no Japão, lá no Monte Fuji, como eu falei. Não, o mundo foi criado por Deus. Então ele tem tudo sob o seu controle. Tem tudo sob o seu controle. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu acho que está terminando o nosso tempo. Para terminar, eu queria falar sobre a onisciência de Deus. Deu 1 hora já, pastor? Onisciência. Perdeu o capítulo de Amós? Amós 9, 2 e 3. Amós 9, 2 e 3. Vou pedir para alguém que anotou colocar aí nos comentários, que aí ela vai estar anotando. Vamos lá. Esse terceiro atributo de hoje, temos outros, né? Então eu vou falar desses 3 por causa do horário. Eu sei que tem muito assunto. Onisciência. Mais uma vez. Omni. De trás para frente. O-M-N-I. Tá? Ciência. S-C-I-E-N-T-I-A. Omniscientia. Do latim, é claro. Porque as palavras latinas, elas são originais, onde originou, né? Para nós entendermos melhor a essência da palavra, a etimologia, a origem da palavra. Ela vai com mais força. Aí o omni quer dizer todo. E o scientia, né? Quer falar saber. Onisciência, traduzido, quer dizer todo saber. Ou seja, Deus, ele tem todo conhecimento. É o conhecimento perfeito de todas as coisas. Todas as coisas. Ele conhece tudo. Ele conhece passado, ele conhece presente, ele conhece futuro. Passado, presente e futuro, né? E ele não conhece como nós conhecemos, não. Ele conhece tudo isso simultaneamente, ao mesmo tempo, né? É tão interessante que o conhecimento, a sabedoria de Deus é tão profunda que a nossa mente humana, se a gente for, eu tentei comparar aquilo que eu estudei há 5 anos atrás, se eu não começar a ler, não, eu vou esquecer. Tenho certeza disso. Mas Deus não, ele não esquece tudo, ele tem a memória perfeita. Isso é no passado, no presente e no futuro, tudo ao mesmo tempo, né? Dizem que o cérebro humano, ele funciona na sua potencialidade de conhecimento, de sabedoria, mais ou menos em 6%. O meu deve estar com 4%. 4%, por aí. Mas diz que o cérebro dos grandes inteligentes, né, da humanidade, as pessoas mais inteligentes da humanidade, Albert Einstein, eles usam 6% da sua capacidade de sabedoria, né? E a gente começa a entender que é muito pequena a nossa sabedoria comparada com a de Deus. Eu acho que foi até Deus que limitou o homem, né? Que o homem conhecendo um pouco das coisas, já faz tanta besteira. Se tivesse um conhecimento como o de Deus, ou metade, já ia estragar o mundo em 2 meses. Mas, lá no livro de Romanos,
capítulo 11. Deixa eu ver se eu acho aqui. É uma canção. Eu não anotei. Aqui, ó. Achei. 11:33. Romanos 11:33 fala o seguinte. Ui, gente, desculpa. Deixa eu voltar. Romanos 11:33 fala o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência ou do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi? Quem tentou dar conselho para Deus? Aí que fala, ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja recompensado. Porque dele, e por ele, e para ele, pois a ele eternamente. Amém. Aqui fala o seguinte, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi capaz de dar conselho para Deus? Quem há no mundo que possa fazer isso? Não há. Não há. Né? A Bíblia fala aqui no livro que nós lemos no início do estudo, no livro de Salmos 139. Vamos lá. Salmos 139. Nós lemos ele aqui hoje. Fala o seguinte, no versículo 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, ou tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, como eu, tão alta que eu não posso atingir. Eu não tenho como entender ou compreender a sabedoria de Deus. Não tenho. Às vezes a gente tenta entender medindo, comparando com a nossa. Mas quantas vezes nós erramos? Mas Deus, ele não erra. Não erra. Eu estava vendo a questão da sabedoria de Deus, da inteligência de Deus, a inteligência de Deus, na forma mais simples, né? A gente, quando estuda na educação infantil, no primeiro segmentozinho ali, aprende os movimentos de rotação e translação. A rotação é aquele que a Terra faz, né, em volta do próprio eixo, que dura 24 horas. E é tão preciso esse movimento, o giro que ela faz, que a Terra faz em volta dela mesma, né? É aquele movimento que define os dias e as noites. Define o dia e a noite pelo movimento de rotação. Qualquer criança da quarta série, do quinto ano, vai saber desse movimento de rotação e translação. Esse movimento de 24 horas é tão preciso, é tão exato, porque se ela movimentasse um pouco mais rápido, nós teríamos dias absurdos. Ou se fosse um pouco mais lento, nós morreríamos congelados. É perfeito. É um movimento perfeito para durar 24 horas, para que nós pudéssemos viver bem dentro desse período. Aí a gente pergunta, quem foi que calculou esse movimento exato? Quem é que fez esse cálculo? Quem é o gênio? É o Omni... Tá aqui, ó. Ciência. É o Deus onisciente, é o Deus inteligente, mais inteligente. Ele é o criador da inteligência. Então não tem como. Aí eu escutei um pastor falando sobre código genético, né? E ele falou sobre o código genético de uma ameba. Código genético é nosso DNA, aquelas linhas que nós temos dentro do nosso corpo, aquele monte de cruzinhas, aquele desenho. Disse que o código genético de uma ameba é uma ameba, que ninguém liga para uma ameba. Ninguém liga. Ela tem 1 milhão lá de código genético. A gema de ovo é mais complexa
do que a gente pensa. Você vê ali a gema do ovo. Gente, só de você olhar para um ovo já é algo interessante. É uma casca com uma clara, com um negócio amarelinho dentro, eles não se misturam, que sai de dentro de uma galinha ou de outro animal. E essa gema, ela tem assim uma infinitude de complexidade. Nós temos uma diaconisa na igreja que ela estuda engenharia ambiental. A complexidade de uma folha, de uma flor, vai muito além do que a gente pensa. Aí você pega uma flor na mão, um girassol, você pensa que o que é flor não é flor, o que é flor é folha, o que é folha é semente, o que é semente não é... É uma complexidade infinita. Quando você pega uma folhazinha e vai estudar, ali dentro tem vários microvidas que você consegue... Se você for decifrar, você perde... São anos de estudo para estudar uma folha, uma flor. Quem foi o ser inteligente que criou tudo isso? Foi o nosso Deus, o nosso onisciente, o sabedor de todas as coisas, né? A gente vai... Você sabia que o pensamento humano... Eu queria que você pensasse agora. Você está pensando... Eu tenho certeza, você que me assiste, está pensando naquilo que você está ouvindo aqui agora, né? Aí você começa a pensar. Você pensou em alguma coisa aí agora? Pensa aí. Você até vai pensar assim, né? Mas você já parou para pensar? Já para contar quantos pensamentos você tem por dia? Quantos pensamentos você tem por dia? Desde que você acorda até a hora de você dormir, quantas vezes você pensou? A Bíblia fala o seguinte no Salmo 139, aqui ó. Deixa eu achar. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu pensamento. O Senhor conhece todos os nossos pensamentos. Todos os nossos pensamentos. E Ele ainda vai além, né? Ainda a palavra nem me chegou à boca e tu já conhece. Olha o tamanho da sabedoria desse Deus. Deus conhece você. O que eu quero te dizer nessa noite para terminarmos? Eu queria que você conhecesse um pouquinho mais da grandeza do Deus que você serve. Eu queria que você entendesse que Deus não é somente seu amiguinho, por mais que ele se apresente como um amigo, né? Ele também fala, vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Eu queria que você compreendesse que nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Eu queria que você registrasse no seu coração que nada é impossível para Deus. Eu queria que você soubesse que quando Deus ele quer, ele faz. Quando ele já conhece antes de você terminar, de você ter, de você precisar, ele já sabe da sua vida, né? Em Jó 42, 1 e 2 fala que eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mateus 3, 9. Mateus 3, 9 fala o seguinte. Eu fui lá para Gil. Mateus 3, 9. E não presumais de vós mesmo dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Até das pedras, Deus pode criar filhos a Abraão. Então, não há limites para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Entenda e conheça um pouco mais do Deus que você serve. Eu queria agradecer ao Senhor por me permitir conhecer um pouquinho mais dele, né? Um pouquinho mais dele.
E eu queria agradecer a você que me assistiu até agora. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Queria que você guardasse essas palavras no seu coração e que você anotasse aí na sua Bíblia Daniel 2, de 20 a 22. Fala o seguinte: falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse é o nosso Deus. Tudo ele conhece, tudo ele sabe, tudo ele enxerga. Tá bom? Que possamos guardar assim no nosso coração essa palavra. E que você possa estar... Pastor, vou fazer uma oração para terminar. Que você possa estar assim... sendo grato a Deus por poder servi-lo. É uma honra para nós servir a um Deus Todo-Poderoso. Semana que vem, se Deus quiser, no mesmo horário estaremos aqui, tá? Com outro estudo, seguindo essa linha, conhecendo um pouco mais desse Deus, tá bom? Chamar aqui o nosso pastor para estar orando por nós, esteve aqui nos auxiliando. Queria cumprimentar todas as irmãs e os irmãos que participaram aí dessa aula. É um grande prazer saber que muitos se interessam pelo aprendizado da palavra do Senhor, que é o que nos sustenta, né? E um abraço, um grande abraço para todos os irmãos e irmãs que estiveram aí aprendendo um pouquinho sobre os atributos de Deus, tá ok? Então vamos estar orando em nome de Jesus, tá? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer nesta noite por mais um aprendizado da tua palavra. Senhor, Pai, muito obrigado pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Valorizamos, engrandecemos, Senhor, elogiamos o teu amor, o teu grande poder. Ó Deus, que tu tens, Senhor, Pai, esses atributos comunicáveis que tu tens confiado a nós. E também, Senhor, os atributos incomunicáveis, mostrando que tu és o Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, que tu possa fazer com que, Senhor, esse aprendizado ele venha estar alojado em cada coração. E em nome de Jesus Cristo, que, Senhor, Pai, todo esse aprendizado, todo esse alimento venha, Senhor, gerar frutos para a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, possa abençoar cada um e, Senhor, Pai, conceder uma semana na tua presença abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo a todos vocês, Deus abençoe, tá? Possamos ter uma semana de vitória em nome de Jesus. Em ti.